Reino de Israel, cidade de Jezreel, aproximadamente 850 a.C. Em um período de grandes conflitos, o reino de Israel se via dividido entre a adoração ao Deus verdadeiro e a idolatria. Jezabel, filha do rei de Sidom e esposa do rei Acabe, trouxe a adoração a Baal e Asherá, levando o povo a afastar-se de Deus. Sua influência resultou na morte de profetas e na corrupção moral do país. O profeta Elias se tornou o principal adversário de Jezabel, lutando contra a idolatria e defendendo a verdadeira adoração. Após a morte de Acabe, Jeú foi ungido por Eliseu para eliminar a casa de Acabe e confrontar Jezabel, representando a luta entre o bem e o mal. No reino de Israel, uma sombra pairava sobre o trono. Jezabel, a rainha, não era apenas conhecida por sua beleza, mas também por sua crueldade e poder de manipulação. Filha de Etbaal, rei de Sidom, ela trouxe para Israel a adoração a Baal e Asherá, afastando o povo do Deus verdadeiro. O reinado de Jezabel transformou Israel em um lugar onde profetas de Deus eram perseguidos e mortos, e a idolatria contaminava as ruas de Jezreel como uma praga que ninguém conseguia deter. Ela era temida, implacável, e usava seu poder para afastar o povo de Deus e se afirmar como uma força invencível. Mas mesmo em tempos de grande escuridão, a voz de Deus ainda ressoava. Muitos anos antes, o profeta Elias anunciou um fim terrível para Jezabel. Ele profetizou que os cães devorariam seu corpo junto ao muro de Jezreel. Era uma visão sombria e de grande impacto, mas Jezabel, com sua arrogância, desprezou essas palavras. Em sua mente, ela estava acima de qualquer punição divina. Os anos passaram, e o pecado de Jezabel continuava a aumentar. Finalmente, Deus chamou o profeta Eliseu para ungir um novo líder, Jeú, um comandante militar leal ao reino. A missão dele era clara e difícil. Jeú deveria destronar a casa de Acabe e executar o julgamento de Deus sobre Jezabel. Esse chamado não era apenas uma ordem militar. Era uma missão sagrada, um julgamento que atravessava o espiritual e o físico. Jeú entrou em Jezreel, a cidade de Jezabel, em um clima de tensão absoluta. O vento parecia carregar o peso do destino daquela cidade, e até mesmo os moradores silenciosos sentiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Jezabel, já ciente do avanço de Jeú, não demonstrou medo. Em um ato de orgulho e desafio, ela se arrumou como se estivesse indo para uma celebração. Enfeitou-se com joias, pintou os olhos e foi até a janela, como uma rainha observando seu povo pela última vez. Lá do alto, Jezabel viu Jeú se aproximando. E embora seus olhos demonstrassem arrogância, o medo se escondia em seu coração. Jeú, determinado e inabalável, não se intimidou com sua presença. Seu olhar era firme e decidido, refletindo a justiça de Deus, prestes a ser executada. No fim, Jezabel não encontrou redenção ou apoio. Ela foi lançada da janela do palácio e seu corpo caiu com um som pesado, anunciando o fim de uma era de trevas. Após a queda, Jeú ordenou que seu corpo fosse enterrado. No entanto, ao buscarem o local onde ela havia caído, os servos encontraram apenas restos mortais. Os cães de Jezreel haviam devorado o corpo de Jezabel, exatamente como Elias havia profetizado anos antes. Aquela que se julgava imortal, que desafiara o Deus de Israel, teve um fim trágico e indigno, desprovida de honra ou lembrança. A morte de Jezabel representou o fim de um ciclo sombrio para Israel. Com sua queda, o medo foi dissipado e a voz dos profetas voltou a se erguer. As imagens de Baal e Asherá, antes espalhadas por toda a cidade, começaram a ser destruídas, e o povo, pouco a pouco, voltou-se para o Senhor, tentando resgatar sua identidade e fé. Jezabel se tornou um símbolo eterno do perigo do orgulho e da idolatria.
Sua vida e morte servem como um aviso profundo. Embora o mal pareça prosperar, a justiça de Deus é inevitável. Israel encontrou esperança na queda da rainha e descobriu que a verdadeira paz só pode ser alcançada na devoção ao Deus verdadeiro. Assim, o nome de Jezabel desapareceu, mas sua história permanece, um eco de que a justiça divina sempre encontra seu caminho. A história de Jezabel é um lembrete de que a verdadeira força não está em poder ou manipulação, mas na fé e na obediência ao Senhor. Em meio a tempos de provação, Deus preserva sua justiça, e aqueles que depositam sua confiança nele encontram um propósito maior, uma paz que não pode ser destruída por nenhum poder terreno. Gostou dessa história? Então deixa o like e se inscreva para acompanhar mais curiosidades. A história de Jezabel é uma rica tapeçaria de poder, religião e tragédia, refletindo os conflitos entre a adoração ao Deus de Israel e as influências pagãs que ameaçavam a fé israelita. Jezabel é frequentemente vista como um símbolo de imoralidade, idolatria e manipulação. Seu nome é usado como um termo pejorativo em várias culturas para descrever mulheres que exercem poder e influência de maneira negativa. A figura de Jezabel continua a gerar debates e interpretações em contextos religiosos, feministas e culturais. Ela é vista tanto como uma vilã histórica, quanto como uma figura que desafiou normas patriarcais. Ela perseguiu e matou profetas de Deus, como Elias, que se opunham à idolatria. A famosa confrontação entre Elias e os profetas de Baal, no Monte Carmelo, Reis, capítulo 18, é um dos eventos mais conhecidos, onde Elias desafiou os profetas de Baal a demonstrar quem era o verdadeiro Deus. A morte de Jezabel é dramática. Após a morte de Acabe, Jeú, um comandante do exército que foi ungido como rei de Israel, recebeu a missão de eliminar a família de Acabe. Quando Jeú chegou a Jezreel, onde Jezabel estava, ela se pintou e se preparou, olhando pela janela. Jeú a mandou jogar pela janela, e seu corpo foi pisoteado pelos cavalos. Mais tarde, quando alguns de seus servos foram recolher seu corpo, encontraram apenas os ossos, já que os cães a tinham devorado. Segundo Reis 9:30-37.